Vamos abrir o texto sagrado, queridos. Carta de Tiago. Capítulo de número 5. Nós vamos estudar hoje o último parágrafo do texto. Que começa no verso de número 13. No início do ano, algumas crianças da nossa igreja, entre elas minhas filhas, foram ao acampamento Palavra da Vida. E sinceramente eu não sei quem sofreu mais, se as crianças ou as mães delas. De toda forma, quando as minhas chegaram em casa, eu percebi que elas traziam em mãos um material devocional que usaram durante a semana. E eu olhei o material com cuidado e encontrei as respostas que elas deram aos sermões ou às ministrações que ouviram lá. E encontrei também orações que fizeram durante os momentos silenciosos. E por elas, ou através das orações, eu pude perceber o que cada uma achou da semana fora de casa. Beatriz, cheia de entusiasmo, orava algo do tipo: Senhor, muito obrigado por esta semana no Palavra da Vida. Que a minha mãe me mande de novo para cá. Sofia, ao contrário da irmã, orava em tom de desespero. Era algo do tipo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Que a minha mãe chegue logo. Eu não aguento mais. Pode ser engraçado, irmãos, mas minhas duas filhas e suas orações ilustram muito bem a mensagem do nosso texto. De acordo com Tiago, nós devemos orar sempre. Quer estejamos felizes, quer estejamos tristes, a nossa vida deve ser marcada por muita oração. Vamos ler o texto? Tiago, capítulo de número 5, verso 13. O pastor de Jerusalém começa com a seguinte pergunta: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar, irmãos? Pai, eu quero te dar graças por esta tarde, por tudo que nós já fizemos diante de ti, pelo que nós ouvimos acerca do projeto Zion, pelo que nós cantamos através dos louvores, pelo que deixamos diante de ti os nossos recursos. Aceita, ó Deus, o nosso culto, por causa e em nome de Jesus. Agora que nos aproximamos da última mensagem da carta de Tiago, nós te pedimos, nós te rogamos por assistência espiritual. Dá, Senhor, que a Tua palavra nos alcance onde estamos e como estamos.
mas que ela nos transforme para a glória de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, tudo isso, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final da exposição da carta de Tiago. E curiosamente, irmãos, vamos terminar como começamos, com a oração. Ao levantar as cortinas desta preciosidade do Novo Testamento, Tiago nos convidou à oração. Há alguém entre vocês que precisa de sabedoria? Ele nos disse no capítulo 1. Peça a Deus, que de boa vontade dá a todos. Agora, ao descer as cortinas da carta, ou mais precisamente antes de fazê-lo, Tiago outra vez nos leva ao tema da oração. Aqui, porém, não tratará o tema de passagem ou de modo introdutório. Ele dará destaque à oração. Isso fica claro a partir da escolha que ele fez das palavras. Como usou o substantivo paciência semana passada, aqui ele usará o termo oração muitas e muitas vezes. Trata-se, portanto, de sua palavra-chave. Mas por quê? Por que terminar com o que já começou? E por que dar destaque à oração antes de fechar sua pequena epístola? Tiago sabe, como escreveu o missionário Hudson Taylor, no interior da China, que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, irmãos, Deus trabalha por nós. Ele sabe que não está perto de sua igreja. Ele sabe que sua igreja agora está espalhada entre as nações. Mas também sabe que os cristãos, embora não tenham a oportunidade de estarem perto dele, os cristãos podem estar perto do Supremo Pastor, através da prática da oração. Mas qual deve ser o conteúdo das nossas orações? É claro que este texto não esgota o assunto, mas a partir dele, ou usando este texto, eu posso seguir as próprias sugestões de Tiago. Inicialmente, entre os versos 13 e 15, o pastor de Jerusalém nos sugere: orem por curas. Tiago, como mencionei semana passada, não é um pregador triunfalista. Não é adepto da teologia da prosperidade. Antes, ele é bem realista. Ele sabe que até o retorno de Cristo nós vamos sofrer muito. Contudo, eu preciso dizer que ele também é um pastor sensível. Ele não está alheio às situações de dificuldade que cercam os nossos irmãos do primeiro século. Ele sente o que eles sentem. E isto fica claro, irmãos, a partir das duas perguntas que abrem o nosso texto, no verso de número 13. Inicialmente ele indaga: entre vocês há alguém que está sofrendo? E logo depois ele pergunta: há alguém que se sente feliz? Estas são as experiências de todos os cristãos. Há dias melhores e há dias piores. Ora estamos felizes, ora estaremos tristes. Ou seja, a vida cristã pode ser dura e certamente vai oscilar. Tiago sabe disso. Ele sabe que a vida cristã é marcada por altos e baixos e por oscilação. No entanto, aqui ele nos diz, irmãos, embora seja assim, embora vocês tenham oscilações ao longo da vida cristã, vocês podem sempre, em toda e qualquer situação da vida, se aproximar de Deus através da oração.
Está sofrendo? Tiago sugere que ele ou ela ore. Está feliz ou se sente feliz? Que ele ou ela cante louvores. Seja qual for a estação da sua vida, vá a Deus em oração nesta tarde. Depois das perguntas iniciais, ele nos coloca diante de uma pergunta que parece ser mais importante. Ela está no verso de número 14. Entre vocês, há alguém que está doente? Ao contrário do que os pregadores da TV nos dizem, Tiago nos fala aqui que o cristão pode sim adoecer. E qual é a prescrição bíblica para a situação, irmãos? Ela é simples, porém polêmica. De maneira direta, Tiago nos dá a prescrição ainda no verso 14, quando escreve que ele, ou seja, o doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, e isto em nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero que você observe a ordem das ações. O que é que vem primeiro aqui? Oração ou unção com óleo? Oração. A oração é o foco do texto. A ênfase de Tiago está sobre a oração e não sobre a unção. A unção, por assim dizer, é personagem coadjuvante aqui. Ela aparece para reforçar ou ajudar a oração. Outra observação: não é um mandamento bíblico orar com óleo. Jesus, por exemplo, não usou óleo em seus milagres. Os apóstolos nunca o fizeram, nem mesmo nos deram a ordem. Logo, não se trata de um mandamento que se aplica a toda e qualquer situação. Pode ser assim, mas não necessariamente deve ser assim toda vez. Mas qual é o significado da unção com óleo que aparece neste texto? Tiago não nos explica, e por isso há posicionamentos diferentes. O que eu posso fazer é apresentá-los e sugerir a minha opinião. Contudo, eu não posso fechar a questão. Há quem diga que trata-se de um recurso medicinal. Outros, como os católicos, vão dizer que esta unção é sagrada e que tem o poder de perdoar os pecados daqueles que estão às portas da morte. Já ouviram falar de extrema unção? Outros nos dirão que se trata de um simbolismo, porque no Antigo Testamento o óleo era sim foto ou símbolo do Espírito Santo. O que é que faz mais sentido? Para mim, simbolismo. Eu não acho que se trata de um recurso medicinal. Os presbíteros são chamados para orar. Eles não são médicos, não podem, portanto, receitar medicamento. Não acho também que se trate de extrema unção. Tiago tem a intenção de promover a cura e não a morte do doente. Acho então que se trata de um simbolismo. Como pessoas e objetos que eram separados no aterro para o serviço de Deus e consagrados com óleo, momentaneamente me parece que os presbíteros devem separar os enfermos, ungí-los com óleo, para lhes dar atenção especial. Nada mais do que isso, eu posso dizer. Mas lembrem-se, a unção com óleo não é o foco do texto. A oração é. E o que é que acontece, irmãos? Quando presbíteros vão à casa de enfermos,
e oram sobre eles, e os ungem com óleo em nome do Senhor. Verso 15. O texto diz: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Veja, não é a oração, tampouco a unção. É o próprio Deus que levanta pessoas para a glória de seu nome. Mas como eu gostaria que Tiago tivesse colocado aqui um talvez, porque dessa maneira me parece uma promessa absoluta. Não parece a você? Os presbíteros vão orar e ungir os doentes, e o Senhor vai curá-los. O Senhor vai levantá-los. E quando isso não acontece, irmãos? E quando nós não somos curados? E quando os nossos parentes não são curados? Os pregadores da prosperidade usam muito óleo. Mas quando as curas não funcionam, eles não colocam a culpa no óleo. Eles acusam os fiéis. Falta de fé, falta de sacrifício financeiro, falta de coragem disso ou daquilo. Será que é assim que devemos tratar o apóstolo Paulo? Que, por exemplo, não curou Timóteo, que também não curou Epafrodito, que também não curou Trófimo, que sequer conseguiu curar a si mesmo, no que diz respeito ao espinho na carne. Será que ele não tinha fé? Claro que não. A questão é resolvida através das expressões que Tiago usa aqui: em nome do Senhor e oração com fé. Não se trata de mágica, trata-se de oração. Não estamos falando de manipulação da divindade. Estamos apontando para a submissão do cristão diante da vontade de Deus. Através da oração, irmãos, ninguém coloca Deus contra a parede. Quando usa a expressão em nome do Senhor, Tiago está nos falando do acesso. Nós temos o privilégio da oração. Por causa de Cristo, podemos nos aproximar do trono de Deus com fé. Mas orar com fé não significa receber o que quero, na hora que quero e como quero. Orar com fé na Bíblia significa confiar na perfeita vontade de Deus. Orar com fé é dizer: Senhor, eu sei que Tu tens poder e que por isso Tu podes me levantar da cama hoje, mas eu também sei que Tu és sábio e perfeito, e que se o Senhor não o fizer agora, no último dia eu me levantarei da terra para viver eternamente com meu Pai na glória celestial. Não se trata, portanto, de algo limitado. Trata-se de uma promessa outra vez. Ele vai nos levantar. Talvez não seja agora, mas certamente Ele o fará no último dia para a glória de Deus Pai. Não podemos, portanto, manipular ou forçar a mão de Deus. Podemos, quem sabe, levantar a temperatura desse ar, que eu já estou quase congelando. Tá bom aí, Lelinha? Tá. Lelinha não é referencial não. Gerana. Tá frio, né, minha irmã? Então, por favor, a gente vai acertar, irmãos. Em 2025, a gente vai aprender a usar essas coisas. É difícil. Se eu não posso forçar o braço de Deus, se eu não devo manipular ou tentar fazê-lo, o que posso fazer? Orar em todo o tempo. É o que Tiago nos ensina aqui.
Há alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz entre vocês, que ele cante louvores. Seja qual for a situação, devemos orar. Mas é assim que por vezes, ou que sempre, agimos. Em tempos de dificuldade e sofrimento, por vezes o que fazemos é reclamar, irmãos. Murmurar. Tiago está dizendo não. Corram para a presença de Deus. Não fitem os olhos nos problemas. Usem os problemas como avenidas para a presença de Deus. Eu conversei com um jovem sexta-feira passada sobre diversos assuntos, dentre eles o sofrimento. E em dado momento eu perguntei: o que é que você faz quando está triste? Ele me respondeu: pastor, eu oro. Não é isso que Tiago está dizendo, irmãos? Você não precisa correr para a bebida. Você não precisa se entregar à depressão. Você não pode correr primeiro para os medicamentos. Você nem precisa correr para amigos ou familiares imediatamente. Quando as coisas dão errado por aqui, ou ficam muito pesadas, nós podemos e devemos correr para a presença do nosso Deus. Ele estará nos esperando. Há alguém feliz entre vocês, que ele cante louvores. É o que fazemos? É o que deveríamos fazer. Comumente, nos afastamos de Deus em tempos de prosperidade. Já perceberam isso? Nos encantamos com os presentes. Gostamos demais das dádivas. E nos reunimos em torno delas. O que Tiago está dizendo é: santifiquem as vitórias e conquistas de vocês. Não se prostrem diante delas. Prostrem-se diante do doador de todas elas. Você passou num concurso? Seu filho tirou nota máxima na escola? Reúna a família. Faça uma festa. Não para celebrar pessoas, mas para celebrar a graça do nosso Deus. Conseguiu a casa própria. As coisas começaram a dar certo de novo. Reúna os irmãos e faça um culto de ação de graças. Não sejamos orgulhosos, soberbos. Não pensemos que o que temos é fruto do nosso esforço apenas. Nem sejamos enganados pelas dádivas. Nenhuma delas pode ser melhor do que o próprio Deus. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Em segundo lugar, entre os versos 15 e 18, o pastor Tiago nos sugere: orem por perdão. Obrigado, Rodrigo. Você sempre chega. Um pouco depois, mas sempre chega. Mas vai dar certo. Tiago ainda está falando de cura, irmãos, ao final do verso 15. Mas ele acrescenta algo aqui que me parece muito estranho. Na verdade, é estranho ao homem moderno. Você pode acompanhar a leitura comigo? Parte B do verso 15, Tiago escreve: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Por que é que eu digo que isso é estranho, irmãos? Porque o autor bíblico está ligando doença a pecado. Para os judeus dos dias de Jesus, qualquer doença era espiritual. Eu não acho que isso é bíblico. Jó, por exemplo, não havia pecado, e ainda assim adoeceu por permissão de Deus. Não é fruto de seus pecados. Os homens modernos, no outro polo, vão desconsiderar qualquer possibilidade de ligação.
Trata-se, na verdade, de algo antiquado, inapropriado para a nossa era. Entretanto, está aqui o pastor de Jerusalém dizendo: é possível. É possível. Muitos anos antes dele, no Salmo 32, Davi confessou: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo adoeceu. Alguns anos depois de Tiago, escrevendo aos Coríntios e falando sobre a ceia, Paulo diz que é por causa disso, pecados, que alguns entre vocês dormem e estão doentes. Pecado, biblicamente falando, adoece pessoas. Qual é a prescrição do pastor de Jerusalém, irmãos? Verso 16, outra vez é simples, mas é bem difícil de se praticar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Duas disciplinas espirituais: confissão e oração. Confessar é algo difícil, constrangedor, contudo extremamente necessário. Resulta em cura, diz Tiago. Um comentarista escreve o seguinte: pecados não confessados levantam barreiras entre cristãos e Deus e constroem obstáculos entre homens e mulheres. De acordo com Tiago, para derrubar as barreiras, é necessário confissão de pecados. Mais do que isso, ele diz, devemos orar uns pelos outros. Com que propósito? Para que consigamos confessar pecados e encontrar perdão ou cura para a nossa alma, irmãos. Será que podemos orar? Tiago nos diz no verso 16, parte final: claro que podemos, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se você ainda tem uma revista e atualizada, provavelmente o seu texto diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem presbiteriano na igreja. Revista e atualizada. Percebam comigo o seguinte: Tiago não está dizendo que a oração é destinada a uma elite espiritual, nem que ela está limitada aos gigantes da fé. Não! Qualquer justo, ou seja, qualquer pecador, justificado pelos méritos e feitos de Cristo, tem o privilégio e o acesso imediato ao trono de Deus. Para estimular a oração, ele se vale agora de um exemplo. E trata-se de um herói ou de um gigante. Contudo, vejam como ele nos apresenta Elias. Elias era humano como nós. Talvez o mais importante profeta do AT. Realizou inúmeros milagres. Mas de acordo com Tiago, ele também teve medo. Ele também fugiu do perigo. Ele também se sentiu sozinho. Elias também entrou em depressão. E também pediu para morrer. Ele não é o super-homem que os judeus pintaram. Ele é um homem fraco, igual a você e a mim, mas que foi justificado por Deus, e só por isso ele pode orar e realizar grandes milagres. O texto nos diz
que este homem, igual a você, orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Isto é, talvez não sejamos tão grandes aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nós somos iguais a Elias. Fracos, mas poderosos na oração ao nosso Deus. Podemos orar por causa da justiça de Cristo. Se podemos, por que não o fazemos mais, irmãos? E qual é o tipo de oração que Tiago destaca aqui e chama de poderosa e eficaz? Elias não apenas orou, Tiago diz que ele orou fervorosamente. Isso não quer dizer que ele era pentecostal, tá? Mas foi assim que Jacó orou antes dele. Moisés nos disse que Jacó se jogou aos pés do Senhor e disse: eu não te deixarei ir, até que eu tenha a tua bênção. Foi assim que Ana orou depois de Jacó, por um filho. Ela, sem falar uma palavra, de acordo com o profeta Samuel, mexia os lábios fervorosamente. E isso foi tão estranho que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas não estava. Ela estava orando ao Senhor de maneira apaixonada. O que é que eu quero com isso, irmãos? Nós podemos fabricar uma oração fervorosa? É só levantar o tom da voz? Será que eu estou dizendo que a oração fervorosa é meritória? Ou tem o poder de manipular Deus ou de levar Deus ao que queremos que Ele faça? Não. Mas por causa da justificação, nós temos o privilégio, irmãos, e o direito de entrar na sala do trono de Deus. Por fervorosamente, eu quero se apropriem desta dádiva. Entrem continuamente, como diz Hebreus, diante da presença de Deus, certos de que vocês foram recebidos em Cristo e jamais serão expulsos. Entrem ou se aproximem dele com confiança e ousadia, sabendo que vocês serão ouvidos e atendidos segundo a vontade dele, por causa de Cristo Jesus. Temos este privilégio. E por vezes pouco o usamos para a alegria espiritual do nosso coração. Eu sou interrompido por minhas filhas muitas vezes ao longo da semana enquanto trabalho. Boa parte do meu trabalho é feito em casa. E eu resolvi não estudar em um quarto sozinho. Eu estudo na sala com elas, o tempo inteiro. E eu não me sinto incomodado. Sofia se joga sobre os meus braços, fez isso ontem. Ela me para, senta no meu colo, começa a escrever no sermão. Às vezes eu tenho que corrigir, claro, mas ela está sempre ali. Beatriz estuda à minha frente. A qualquer hora que quiser, ela pode fazer uma pergunta. Se eu souber responder, eu vou ajudar. É só falar, irmãos. Isso ilustra a nossa relação com Deus. Ele não está distante. Ele não se sente incomodado com a sua repetição. Ele não será atrapalhado. Na verdade, Deus espera por você, cristão, avidamente, a fim de que você se aproxime e se aproprie da graça da oração. Mas Renan, eu não consigo. Há algum bloqueio, há alguma barreira. Eu sinto
que há barreiras entre Deus e o meu coração. E talvez existam mesmo. É o que os pecados fazem. O nosso status não muda, irmãos. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo, mas a sensação da salvação muda. Ora eu estou mais perto, ora eu estou mais longe. Ora eu me sinto mais espiritual, ora eu me sinto menos, e isto tem a ver com os meus pecados. O caminho da cura deste relacionamento é o perdão. E o perdão começa com a confissão de pecados. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão no auge da Segunda Guerra Mundial, escreveu: a confissão traz uma humilhação agradável. Confessar é difícil. É ser confrontado ou relembrado da nossa real condição. É mostrar outra vez o que somos às pessoas. Nos humilha. Mas confessar, irmãos, é agradável ao cristão, porque também nos lembra acerca do Evangelho. Não temos amizade com Deus porque somos perfeitos. Temos amizade com Ele por causa de Cristo Jesus. Desta forma, os pecados dos cristãos não podem definitivamente afastá-los de Deus. Eles podem nos dar a sensação do isolamento. Contudo, eu que sou cristão e que entendo o Evangelho, em vez de correr para longe dele, eu corro para perto dele, humilhado outra vez. Outra vez eu pequei contra ti, Senhor, mas feliz, porque pela graça eu sou salvo para a glória de Deus. Por fim, irmãos, Tiago fecha sua pequena carta nos pedindo, entre os versos 19 e 20, orem por restauração. Na verdade, os cristãos devem fazer mais do que orar. Eles devem cuidar uns dos outros. Este texto fala da responsabilidade corporativa da igreja. E por que é que eles devem cuidar uns dos outros? Porque há muitos perigos lá fora. Há vários. Um deles está aqui no verso 19. Tiago escreve: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Por um lado, irmãos, Tiago está nos dizendo que o perigo do se desviar do Evangelho é real. Cristãos o fizeram no passado, cristãos vão fazê-lo no futuro. E não são aqueles cristãos, os mais fracos, os mais imaturos, não. Tiago nos diz que qualquer um de nós, ele usa a expressão, se algum de vocês, trata-se de algo real. O que é que os cristãos devem fazer? Assistir os que se desviam, falar deles, julgá-los, difamá-los? Não. De acordo com Tiago, os cristãos saudáveis devem trazê-los de volta através do ministério da restauração. É o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 6. Se vocês que se julgam espirituais encontrarem um cristão caído em pecado, parem para restaurá-lo. É o que Tiago está dizendo aqui, irmãos. E por que devemos nos envolver ativamente com este ministério?
ele nos motiva ao ministério da restauração, quando escreve no verso 20: lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. De verdade, irmãos, nós não podemos perdoar os pecados dos outros, nem temos o poder de converter seus corações. Tampouco podemos salvar suas almas. Tratam-se de prerrogativas de Deus. É obra dele isso. Contudo, Tiago nos diz aqui, embora não sejamos agentes principais deste ministério, precisamos ser cooperadores ativos. É o que ele está fazendo ao escrever esta carta. Ele não é Deus, mas sob a inspiração de Deus, ele escreve esta carta para fortalecer e cuidar da igreja. A propósito, por que é que você precisa de igreja? Alguém me encontrou outro dia e apenas me comunicou, não me pediu sugestão, mas me comunicou: pastor, eu estou congregando em casa. Eu disse: ótimo. Depois ele me perguntou: o que é que você acha? Eu falei: olha, você quer saber o que eu acho ou o que Deus fala? Meu irmão, você está em pecado. Que é isso, pastor? Eu falei: está. Assim como não guardar o dia do Senhor é pecado. É expressamente proibido nas Escrituras. Mas será que é porque Deus quer o nosso mal, irmãos? Não, eu vou prender esse povo tudinho aqui na igreja para eles não fazerem. Há razões para isso. Deus não prescreve algo sem boas razões por trás. Aqui nós encontramos uma delas. Sem igreja, você vai se desviar do Evangelho. Ou você vai se desviar moral ou doutrinariamente. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse de Demas: ele amou o presente século e por isso me abandonou. No mesmo texto ele fala de Alexandre, o latoeiro: ele se opôs fortemente à minha doutrina. Passe algumas semanas ou meses sem congregar em uma igreja saudável e o seu coração vai correndo para outros amores e paixões. Antes que você se desespere, me permita dizer que se somos salvos por Cristo Jesus, estamos seguros para todo o sempre. Trata-se de uma doutrina bíblica chamada perseverança dos santos, ou segurança eterna da salvação. Se estamos em Cristo, jamais estaremos para além da graça dele. Sempre haverá a possibilidade de restauração. Agora, como é que ele nos guarda, irmãos? Até lá. Como é que ele nos protege? Igreja. É por meio dela que ele nos protege de desvios doutrinários, quando semana após semana nos ensina a verdade. É por meio da igreja que Deus nos guarda de desvios morais,
quando domingo após domingo, pelo seu Espírito e por sua palavra, Ele nos desperta para os perigos. É por meio da igreja que Ele nos guarda dos falsos deuses dos nossos corações. E é por meio da igreja que Ele nos conduz à sua presença através do verdadeiro, autêntico Evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos opção. Graças a Deus por isso. Precisamos da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Mas qual é a nossa parte neste ministério? Como é que lidamos com as pessoas que se desviam do Evangelho e, consequentemente, da igreja? Nós precisamos orar por nossos irmãos. Ao menos orar. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, nos diz isso. Se virem um irmão em pecado, orem por ele, para que Deus o salve outra vez. A ideia é restaure outra vez. Nós não deveríamos falar dos nossos irmãos uns com os outros. Nós deveríamos falar deles com o Pai, que também os ama. Não somos chamados a fofocar sobre eles, a difamá-los, a julgá-los por mais ou menos espirituais, como família, como mães que oram por seus filhos desviados. Nós precisamos orar por nossos irmãos. Depois, precisamos nos aproximar deles. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é o mais agradável. O mais fácil é riscar o nome da pessoa do hall de membros, sob a justificativa de que são elas que não querem ficar conosco. Não é o mais fácil a fazer? Mas foi o que Jesus fez conosco. É o que Ele faz com você quando você se desvia. Para salvar você, Deus se fez homem. O que significa dizer que Ele se aproximou. Mais do que isso, Ele não foi à praia beber água de coco para salvar você de uma eternidade de sofrimento e morte. Ele morreu na cruz do Calvário. Não foi agradável, irmãos. Não foi empolgante. Ele não estava ali ardendo de paixões por nós. Éramos inimigos dele. Mas Ele o fez, porque antes da fundação do mundo, já éramos, por eleição, família eterna de Deus. Se lembre de alguém que se afastou da igreja, de alguém que se desviou da verdade do Evangelho. Ore por esta pessoa e se aproxime dela. Como, irmãos? De qualquer jeito? Não. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz que devemos nos aproximar destes feridos ou caídos em mansidão e com humildade. Por mansidão, Paulo está dizendo: tenham tato, cuidado, as pessoas estão feridas. E por humildade, Paulo está dizendo: se lembrem que vocês são iguais. Portanto, cuide cada um para não cair no pecado, diz Paulo. Não é no pecado da pessoa que está caída, é no pecado da soberba,
e da superioridade. Eu sou santo, ele é pecador. Eu sou maior, ele é menor. Eu sou melhor, ela é pior. Coisa nenhuma, irmãos. Somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. E o que é que a gente diz para pessoas que se desviam do Evangelho? Para pessoas que se afastam da verdade? Que tal repregar o Evangelho? As pessoas desviadas precisam ouvir o Evangelho de novo. Eu não preciso falar sobre os pecados que elas cometeram, elas sabem disso. Eu preciso lhes falar outra vez sobre o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Porque momentaneamente, irmãos, desviados se esquecem do Evangelho. Se sentem impuros, indignos, se afastam, porque não acreditam momentaneamente na obra de Cristo, se enxergam como inferiores. Eu sei que elas são pecadoras, eu também sou. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por elas na cruz do Calvário. Elas precisam ouvir o Evangelho outra vez. Porque nós não começamos com o Evangelho e depois passamos às obras. Nós entramos no reino de Deus pelo Evangelho. E nós chegaremos ao final da carreira também pelo Evangelho. Não estou dizendo com isso que a obediência não é importante, ou que a santidade não tem significado. Tem sim, não salvífico. Eu serei santo, porque Ele é santo. Eu vou obedecê-lo, porque Ele me salvou na cruz do Calvário, não para conquistá-lo, mas porque fui conquistado por Ele, pela graça e para a glória de seu nome. Cristãos e não cristãos, entre aspas, igrejados e desigrejados, todos precisam do Evangelho. E eu espero que ele esteja chegando ao seu coração. Eu não sei se, como Beatriz, você está fazendo orações de ação de graças. Ou se, como Sofia, você está fazendo orações de lamento. O que eu sei é que todos nós, de acordo com Tiago, precisamos orar em toda e qualquer situação. É assim que ele termina a carta. É assim que Jesus termina seu ministério. Antes de ser preso, João registra no capítulo 17 de sua narrativa que o Senhor orou por nós. E durante a oração ele disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Eu quero que o Senhor os guarde do maligno. Eu quero que o Senhor os santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é bom ouvir que Jesus orou por nós? E o que será que ele está fazendo agora, irmãos? Já se fez essa pergunta? O que é que Jesus faz agora? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, pergunta: quem condenará os cristãos? Foi Cristo Jesus que morreu por eles. Foi Cristo Jesus que ressuscitou por eles. Foi Cristo Jesus que subiu aos céus e está agora à destra do Pai, de onde intercede por nós. Jesus está orando por você. Foi por causa dele que você entrou no reino de Deus, e é por causa dele que você chegará ao fim, não apenas da carta de Tiago,
mas ao fim da carreira cristã. E se até agora Ele ora por nós, eu acredito que nós também devemos orar. Oremos pelo que nós ouvimos hoje, mas oremos também pelo que ouvimos nos últimos 4 meses. Talvez esta tenha sido a série mais desafiadora de todas as que eu já preguei aqui. E entender a mensagem de Tiago é fácil, irmãos. Segurar a língua, abrir a mão, ser justo e honesto, ser cristão de verdade é difícil. Sozinhos nós não podemos. Que Ele responda às nossas orações. Que recebamos do alto poder para cumprir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e cantar uma última canção. É bem melhor pra mim ter o Senhor, é bem melhor pra mim preferir os seus pés, é bem melhor pra mim ver seus pregos do que tudo que existe de mais belo. É bem melhor pra mim crer em sua loucura, é bem melhor pra mim andar ao seu lado, é bem melhor pra mim crer em sua loucura, crer em sua loucura, do que ouvir tudo que os sábios vão dizer. Mesmo que o mundo venha me dizer que eu sou o mais terrível louco que já existiu, ainda assim eu não desisto do Senhor, ainda assim eu ofereço o que eu sou. Cristo, és o que existe de mais belo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Eu creio. Eu creio em Ti, Jesus. É melhor pra mim ter o Senhor, é bem melhor pra mim preferir os seus pés, é bem melhor pra mim ver os seus pregos do que tudo que existe de mais belo. É bem melhor pra mim seguir os seus passos, bem melhor pra mim andar ao seu lado, é bem melhor pra mim crer em sua loucura do que ouvir tudo que os sábios vão dizer. Mesmo que o mundo venha me dizer que eu sou o mais terrível louco que já existiu, ainda assim eu não desisto do Senhor, ainda assim eu ofereço o que eu sou. Cristo,
será o Senhor. Todos os dias a minha glória será o Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias minha riqueza será o Senhor. Todos os dias minha riqueza será o Senhor. Todos os dias a minha glória será o Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cristo, és o que existe de mais belo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Igreja, tu és o Cristo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Senhor, nós queremos nos apropriar desta dádiva caríssima, riquíssima que é a oração. Ela não é sem valor. Não se trata de algo que posso fazer de qualquer maneira. Não é todo ser humano que pode orar. Nós oramos e adentramos a Tua presença, porque Cristo Jesus orou por nós na cruz do Calvário. Por causa dEle, no nome dEle, pelos méritos de Cristo e pelas obras dEle, nós podemos adentrar os portões celestiais certos de que fomos recebidos e jamais seremos rejeitados. É só por Ele que chegamos a Ti. É por causa dEle que temos coragem de elevar a voz na Tua direção. Queremos orar, Senhor, por curas físicas, emocionais e espirituais. Que o Senhor levante entre nós os que estão caídos e que o Senhor cure pessoas nesta tarde. Não porque eu tenho o dom da cura, não porque um presbítero tem o dom da cura, não, mas porque nós cremos no Deus da cura. O Senhor promova a cura do relacionamento. Os pecados nos dão a sensação do isolamento. Há pessoas frias na fé. Há pessoas desinteressadas com a Tua palavra. Há cristãos que não sentem vontade de orar. Estão doentes espiritualmente. Desperte-os nesta tarde, pela pregação do Teu Evangelho e pela obra do Teu Espírito Santo. Levante-os em Tua presença, Senhor. Restaure os caídos e nos dê amor por eles. Usa-nos ao longo da semana, Senhor, para orar por aqueles que se desviaram, para, quem sabe, visitar alguém que está distante, que levemos o bom e poderoso Evangelho aos corações. Ajuda-nos a viver esta carta poderosa.
sejamos uma igreja real, sim, cheia de oscilação, mas de muita oração e dependência do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos em uma só voz: amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Tenhamos uma semana sob a influência da palavra de Deus.